Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá, eu sou o Dr. Bruno Palhano, médico psiquiatra, conselheiro do Conselho Regional de Medicina, e hoje vamos dar seguimento a esse podcast, né, o Café com o CRM, e hoje está especialíssimo, né? Nós vamos hoje conversar sobre a saúde mental dos médicos, né? Um tema extremamente importante e, infelizmente, muito negligenciado, né? E hoje nós temos aqui com nossos colegas, né, assim, bem acompanhado, melhor, né, do que isso, impossível, né? Nós chamamos aqui a doutora Sâmia, conselheira também do Conselho Regional de Medicina, Sâmia Jamile, psiquiatra, e a doutora Suzy Maciel, né, psiquiatra também, e presidente da Associação Maranhense de Psiquiatria. Sejam bem-vindos, né, ao Café com o CRM, e como o nosso caríssimo amigo e psiquiatra, né, Bruno falou, a gente vai conversar um bate-papo hoje sobre saúde mental do médico, né? Suzy, fala um pouquinho pra gente sobre a síndrome de burnout, né, os principais comemorativos clínicos, e fala também como a síndrome de burnout hoje se aplica ao nosso perfil médico. Bom dia, é um prazer estar aqui. Meu nome é Suzy Maciel, eu sou médica psiquiatra, sou presidente da Associação Maranhense de Psiquiatria e queria muito agradecer o convite de estar aqui, que, como o Bruno falou, é um momento assim, bem especial, tá com esses dois aqui conversando. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Bom, então, Sâmia, assim, a síndrome de burnout é uma exaustão, tanto física quanto psíquica, diretamente relacionado ao ambiente de trabalho. Então, a gente teve uma mudança recente, né, desse olhar nessa síndrome, que foi a mudança das mudanças que a gente teve na CID-11, que depois a gente pode comentar melhor, mas faz uma ligação direta mesmo com essa exaustão mental, né? A gente tem o tripé do burnout, que é aquela exaustão emocional, né? Um cansaço que está extremo, relacionado com a fadiga, com falta de energia, com falta de prazer no trabalho. Sim. A gente tem a despersonalização, que é uma indiferença afetiva, é uma falta de empatia em relação tanto ao sofrimento do outro, e aí eu falo especificamente dos pacientes, mas em relação à própria equipe também. Então existe esse distanciamento emocional. E o terceiro ponto é a falta de realização profissional. Então, você olhar para aquele trabalho que você está fazendo, você não vê futuro, você não vê como se aperfeiçoar naquilo, como evoluir naquilo. E isso carregado de assim, um ambiente insalubre, com muita dificuldade, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista humano. Tudo isso sobrecarrega. O excesso, né, no nosso caso aqui especial do médico, nossa carga horária, que é excessiva, os salários baixos, e às vezes a gente tem que trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Tem vários estudos mostrando, agora o CFM fez essa avaliação recente que muitos médicos, a maioria dos médicos tem pelo menos 4 empregos. Muitos trabalham pelo menos 2 cidades. É uma exaustão. E a maioria ambientes insalubres que não oferecem condições nem para o profissional, nem para os pacientes. A frustração, né, que a gente está enfrentando, um momento assim, bem difícil, que está sendo questionado, muita coisa está sendo questionada. E eu acho que tudo isso vem trazer esses números pra gente, assim, alarmantes, né? Alarmantes. Só aumenta, né, Bruno? Só tem aumentado. E é importante, assim, a Suzy falou uma coisa bem interessante, e é importante a gente ficar atento a isso, né? Porque se você está nesse grau de sofrimento psíquico, né? Dessa exaustão, né? Isso claramente vai repercutir. Vai impactar o seu trabalho. No seu trabalho. Claro, então, seu rendimento. E a gente lida com vidas, né, gente? Com certeza. Tem um estudo mundial que fala que metade dos médicos no mundo tem ou já teve burnout. E no Brasil tem estudos mostrando, eles variam os números, mas tem estudo que mostra até 60% dos médicos ou diagnosticados no momento ou no passado. Então, assim, para a população em geral, é em torno de 30%. Então, a gente vê como a nossa profissão é afetada, né? Há muita responsabilidade e a gente enfrenta muitas condições adversas ao mesmo tempo, também complicado. Sim. E, Bruno, como tu achas que o burnout impacta a nossa vida pessoal, né?
Tu achas que o burnout tem um link com o abuso de substância por parte do médico? Não tenho dúvida. Eu acho que a droga, ela entra, né, nesse contexto muito fácil, né? Muito. Porque aí você vai beber para poder relaxar, Sim. né? Porque está estressado. Saiu do plantão estressante. Né? Ou você vai usar aquela tipo de substância, né? Indutores de sono. No caso dos anestesiologistas que lidam muito com a gente vê isso claramente, algumas especialidades, né? São mais vulneráveis. São bem mais vulneráveis, né? Então, porque estão expostos a essa sobrecarga muito maior, né? Isso. Então, o abuso de substâncias, né? Tanto lícitas quanto ilícitas, é altíssimo, né? E outra situação que a gente vê muito claro na classe médica é a taxa de suicídio. Então, a gente não pode também negligenciar isso, que é maior do que na população. É, né? Maior, é verdade. Então, tem crescido muito também, né? A taxa de suicídio, o adoecimento mental. Sim. Geral, sim. Né? E isso realmente é uma coisa que a gente precisa conversar, porque se fala muito pouco, né? Então, o médico, ele fica naquele patamar de um super-herói. E o que acho que chama mais atenção é o fato de que a gente, teoricamente, deveria ter os menores números por conta do conhecimento. Sim. Então, a gente sabe como usar aquela máquina, né, para diagnosticar, para tratar, para conduzir. Então, teoricamente, a gente deveria estar se prevenindo mais, e é ao contrário que acontece. Nós médicos somos os piores pacientes? Sim, acho que sim. Será? E a automedicação, que eu acho que é um problema seríssimo, né, que é mais fácil você tomar uma medicação, você mesmo vai lá e prescreve do que estar acompanhado por um profissional. E o tratamento, né, para essas condições não é tomar medicação, só tomar medicação. Né? Tem outras coisas. Então, se fosse só tomar um remédio, né, qualquer médico você lá tomava uma medicação, ficava bonzinho, né? E na verdade não é isso. Então, buscar ajuda, né, com um profissional especializado, um psiquiatra, né, é fundamental, porque ele vai poder conduzir o tratamento adequado para aquela situação. Não é lá tomar um antidepressivo, tomar um ansiolítico que vai resolver porque eu acho que muitas pessoas, não só médicos, mas muitas pessoas usam a medicação como uma forma de algo para motivar, para dar energia, para continuar. E é justamente o oposto. Se você está naquele limite, cerca de 1/10 dessas pessoas que têm o burnout, eles podem evoluir para formas graves e que são irreversíveis. Então, olha que assustador isso. Ponto chega, né? Isso. Então é justamente para você, aquilo chamar atenção, não é para você usar algo para poder produzir mais ainda, para você ter energia para aguentar aquilo. É para você repensar todo o teu estilo de vida, ver os laços afetivos. Tem que ter laço afetivo profundo, duradouro, pessoas que você tem a liberdade de conversar, tem aquela liberdade de se abrir. Ter uma atividade de lazer, fazer uma atividade física, ter cuidado com a dieta. Então, é todo um contexto. Não tem dúvida. A nossa profissão, ela tem esse glamour, né? Como o Bruno falou, a gente é visto, mas na verdade não tem nada de glamourosa. Na prática. Ela é na prática, né? Na prática nós, assim, claro, né? Nós somos uma classe que, assim, a gente tem muita oferta de emprego, mas é como tu estás falando, Suzy. Que tipo de emprego que está sendo oferecido? Exatamente. Que tipo de condição? Né? E também, sabe que eu tenho observado muitos casos de assédio moral também, sim, né? Sim. Por chefias, por colegas, né? Que o médico sofre hoje, às vezes até, inclusive, por parte do paciente, né? Às vezes a gente vê até médicos, agressões físicas, agressões morais, né? Então, tudo isso contribui para o ambiente do burnout. Parece que quando a saúde vai bem, é por causa das políticas públicas, mas quando a saúde vai mal, é culpa do médico. Exatamente. É muito estranho. É isso mesmo. Uma coisa que me lembrei aqui agora, né? Eu acho bem interessante essa postura essa nova diretoria do CRM está adotando. Ela tem se preocupado muito com essa questão da saúde do médico, né? É verdade. Então criou uma comissão, né, específica para tratar da saúde do médico, né? Isso é bom. Então a gente vai começar a mapear, né, essa questão do adoecimento mental e tentar criar estratégia, ver o que a gente pode fazer para poder mudar esse cenário, né? Porque realmente para a gente que está aqui na linha de frente, né, a gente está vendo ali no dia a dia o adoecimento mental, né? Sim. E a gente vê que está cada vez maior. Mas eu acho que um ponto positivo da pandemia foi que as pessoas têm mais liberdade de falar, né? Antigamente as pessoas não falavam muito sobre isso. Não falavam. E
meio que foi, eu acho que uma licença para você ter algum problema mental, a pandemia. Então, eu vou tomar meu antidepressivo por causa da Covid. Sim. Eu vou tomar meu ansiolítico por causa da pandemia. Verdade. Então, tinha uma desculpa para falar, então todo mundo começou É verdade. a falar. Então, assim, independente do motivo, é positivo. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente consegue resolver, tentar encontrar respostas. Não, né? e tu trouxeste agora a questão da pandemia, e na pandemia o burnout dos médicos, né, foi um assunto muito falado naquela época, sim. porque foi ali que isso virou, né, foi Acho que foi o ápice. Foi o ápice, porque de fato ali todo mundo entrou no, né, Eu vi um artigo que ele fala justamente sobre um artigo britânico. Ele fala que 1/3 dos médicos, né, durante a pandemia, relataram o aumento do transtorno de ansiedade, do transtorno de depressão. Então é bem alto, né? Sim. Então aumentou muito, né? Porque É assustador. foi um período, Terço né? é assustador. Não, e eu acho que de lá pra cá não deve ter Não ficou muito diferente, né, Suzy? Eu acho que de lá pra cá, né? Suzy, quais medidas assim tu achas que poderiam ser implementadas? O que tu achas em relação, né, à prevenção? Sami, assim, quando a gente fala em prevenção, a gente pensa em etiologia. É verdade. E é uma síndrome que ela tem uma etiologia múltipla. Então a gente tem que pensar nisso não só em nível individual, mas também em nível coletivo e institucional. E até acadêmico, Tem, né? Talvez até na faculdade, né, Suzy? Em todos os sentidos, acho que nas faculdades Começando de na medicina, nas residências médicas, isso precisa estar sendo falado. E as pessoas precisam ter liberdade de falar sobre isso, porque parece que existe uma certa vergonha do médico, porque ele como cuidador, ele como a pessoa que trata a doença, ele não tem liberdade para chegar e falar que ele tá doente. Sim. Como assim? Médico não adoece, né? Como assim? Se você não cuida nem de você, se você adoece, então como é que você vai cuidar do outro? Acho que tem meio essa questão também no meio da gente, um estigma, principalmente quando a gente fala em saúde mental, isso é mais complicado ainda, porque é meio que parece que você perdeu tua capacidade de trabalhar, você perdeu sua autonomia, você não tem mais o respeito, as pessoas já te olham de um jeito diferente. É como se a gente não pudesse, a gente fosse super-herói, que a gente não pudesse adoecer. Isso. Isso é muito complicado. Essa que tu falaste, Sandra, eu acho que é interessante. Realmente trabalhar lá na formação acadêmica, né? Exatamente. Sim. Lá nos estudantes de medicina, na residência médica, Isso. né? Porque isso precisa ser falado. A gente Onde precisa está tirar sendo formado, né? Isso, a gente precisa Concordo. tirar esse tema, né? Do baú e botar isso pra fora, né? A gente precisa Porque conversar. parece que nós médicos, assim, parece que isso é dado, né? Assim, não, médico não trabalha muito, sabe? Parece, médico, não, trabalha muito. Se ganha, você não ganha trabalha muito, tem alguma né? coisa errada Tem alguma coisa com errada, você. ganha muito, mas trabalha muito. Não, tá tudo bem, tá cansado, mas tá tudo bem. Sabe? Não é assim, é como tu estás falando, a gente tem que falar sobre isso. Sim. Né? Não é normal, a pessoa tá fadigada, esgotada, cansada, desrealizada profissionalmente, olhar o paciente como um objeto, olhar o paciente, sabe? Isso não é normal, não é saudável. Isso é muito característico do burnout, essa coisa de você olhar para o paciente e não conseguir ter empatia, não conseguir se colocar no lugar dele, não conseguir compreender a dor dele. Então um certo sarcasmo, um afastamento mesmo afetivo, que é para você não se contaminar com aquilo, como se você lidar com frustração, com doença, com morte, com incapacidade, aquilo todo dia vai traumatizando e vai chocando. Então o burnout é justamente isso, é esse estresse intenso e contínuo. Então não só você tem aquela sobrecarga ali aquele dia, mas no dia seguinte também, no outro minuto também. Então Isso parece que vai não... gerar mais erros, né? Nossa, a chance de erros exatamente. aumentar, problemas éticos, né? Denúncias aí no conselho. O que aumenta o estresse também, Que então aumenta, vira um círculo vicioso. Porque vira um ciclo vicioso, né? Porque realmente uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa e puxa a vai, outra. Né? Em vez de se resolver, está se aumentando cada vez mais. Isso. Então, essa identificação, ela é fundamental para você tomar providências, né? E conseguir resgatar o bom funcionamento do paciente, né? Da pessoa. Sim, com certeza. E aí o uso de substâncias, né? Então a gente tem visto muito abuso de álcool, né?
Nossa, indutores de sono, demais. Demais, indutores de sono é assustador. Indutores de sono é assustador. Porque às vezes o paciente nesse quadro ele fica tão cansado que ele não consegue nem desligar. O nível de estresse, às vezes. Eles chegam do plantão, aí querem dormir logo, porque no dia seguinte tem um outro plantão. Aí usa indutor de sono. Isso, aí vai lá, usa o indutor de sono. Aí daqui a 6 meses está usando 20 comprimidos no indutor de sono. 20, 30, 40, 60. Então é assustador. É assustador. E como tu falaste, tem o receituário, se medica, muita facilidade. De fato, é uma facilidade muito maior. Né? E tratar esses pacientes é mais difícil, né, Bruno? Muito, porque ele tem acesso fácil. Né? Então é a mesma coisa de você ter problema com álcool e ser dono do bar. Né? Então você está ali, você tem o álcool, né, a sua disposição o tempo todo. Então, o que é muito complicado, porque você amortece aquele problema ali na hora, né? O caso do álcool, você tem um relaxamento, você tem uma desinibição, você tem uma certa euforia. Então, não é uma sensação de bem-estar naquele momento, mas nos dias seguintes você tem a feedback negativo, que é a ansiedade, depressão, insônia, a própria qualidade, apesar do álcool dar sono, a qualidade do sono é péssima. Completamente, altera toda a arquitetura do sono. Totalmente. Né? Então, assim, você está simplesmente postergando um problema que você já poderia tentar resolver. Tá camuflando ali, né? Tá empurrando para a barriga e só aumentando cada vez mais, porque aí é outro problema que vai acabar exatamente, gerando, né? Exatamente. Bem tá complicado. É bem complicado. Não, e fora e tem as outras doenças mentais. Sim. Né? Os outros transtornos psiquiátricos. Os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, que estão aumentando na população em geral e também na nossa classe, né? Não é só o burnout. Você vê índices muito maiores de médicos com depressão, com síndrome do pânico. Né? Nós somos o país número 1 em transtorno de ansiedade, né, no mundo. Isso é assustador, né? Faz a gente se questionar o que está acontecendo. Será que é uma falta de planejamento, é uma falta de organização adequada do tempo? Será que até que ponto as condições de trabalho elas com certeza não estão sozinhas ali. Existe todo um comemorativo ali por trás. De várias coisas, da qualidade dos laços afetivos, das relações familiares, da questão das responsabilidades outras que a gente tem. Então tem uma série de questões aí no meio. Não é só isso. Esse que é o interessante do burnout, né? Que é essa questão agora da mudança para CID-11, que na prática já existia pra gente aqui no Brasil, por causa da portaria né, de 97. A gente... 99. Deu uma coladinha aqui. Então, assim, na prática a gente já tinha isso, mas agora com a CID-11, esse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, isso fica muito óbvio pra gente. Então, esse nexo de causalidade entre o adoecimento mental e o trabalho, ele fica muito evidenciado para a sociedade civil. Sim. Isso faz toda a diferença. Sim. Agora, esse outro olhar, né? Uma coisa é você ter uma portaria brasileira e outra coisa é você ter um reconhecimento internacional. Então, agora, esse diagnóstico não é tão fácil também, né, Suzy? Exatamente. Porque essa desorganização... Confunde nós, que somos especialistas nisso, que dirá... Essa desorganização é geral, né? Assim, não é só da questão do trabalho, né? Exatamente. Então, você vê que, às vem toda uma carga emocional de outros setores também, que às vezes a gente não está administrando muito bem. E aí acaba sobrecarregando. Tem que ter muito cuidado, né? Porque... Até do ponto de vista jurídico. Isso. Teve um aumento imenso de judicialização desde 2022 para cá, quando mudou a CID-10 para a CID-11, teve um aumento, assim, um boom de judicialização dessas questões, exatamente por isso, porque chamou a atenção das pessoas. Porque, na verdade, sempre existiu, né? Só que agora com essa... Tem uma outra roupagem, começam a falar e chamam atenção. Os próprios médicos, eles não sabem que eles estão com burnout, eles acham que eles estão... ansiosos, né? Aí você vai conversar, mas aí eles listam todos os sintomas, ou você percebe, não, olha, isso aqui não é... são muito interligados. Então, tem sintoma ansioso, tem sintoma depressivo. Clássico. Tem alguns até meio que lembram o estresse pós-traumático por causa daquela... Do ambiente, o trabalho de... crise de pânico exatamente. Eu tô chegando no hospital e tô tendo crise de pânico na porta do hospital que eu trabalho. Então, assim, é um diagnóstico delicado, você tem que ter cuidado.
Exatamente, porque quando você faz o diagnóstico de burnout, você está ligando diretamente aquela situação ao trabalho. Tudo bem que mesmo que exista algum fator predisponente anterior, tudo bem, isso não faz não invalida, você invalide o diagnóstico, mas tem que ter um nexo de causalidade real. Ali realmente é algo que faça a diferença, porque se você não está bem em outros setores da tua vida, você não vai estar bem no trabalho também, dificilmente. E atrelado a isso, o que a gente vê na prática, né, o que está sendo feito para poder melhorar isso? Não muito, né? Essas campanhas de conscientização, né, informação. Sim. As redes sociais, elas são boas para isso. Elas têm um lado muito ruim, mas elas têm um lado bom delas, que é isso, é informar, falar sobre o que é, medidas preventivas e busque ajuda, né? Você não está sozinho, procure um acompanhamento, procure informação. Então... Mas eu acho que os serviços de saúde eles deviam estar mais estruturados assim, para poder encarar essa... É muito frustrante. E essa frustração, ela tá nesse tripé do burnout, que é aquela questão de você não se realizar mais no trabalho, de você olhar aquilo ali e não ter nem esperança de que aquilo ali vai se resolver de alguma forma. Então você olha para agora, tá caótico, você olha para o futuro e você não vê perspectiva. Então isso dá uma angústia, essa desesperança. Sim. É o que, a meu ver, é o que desorganiza tudo, porque você pode estar sofrendo, mas se você tem uma esperança, se tem alguma perspectiva futura, de uma forma você se motiva. Agora, quando você não tem, você olha pra frente e não vê nada, é muito complicado. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento agora, bem delicado. É verdade. E é um reflexo também da saúde mental em geral, né? Populacional. Os índices, como tu falaste, são assustadores, né? O Brasil está aí liderando. E os médicos de outras especialidades, né? Estão lidando muito com isso. A gente escuta muitos colegas dos gastros, dos cardiologistas. O gastro, né? Os gastros dizem assim, nossa, outro dia um falou para mim, de 20 pacientes que eu atendo, 10 a 15 são transtornos de ansiedade. Eles estão lidando muito com isso, porque está tendo um boom, uma explosão. Os gastrointestinais são muito comuns. Os cardiologistas, né? Também. Então, eles não sabem, eles têm... então, a questão da saúde mental, não só do próprio médico, mas da comunidade que o médico atende, ela precisa ser falada. Sim. Né? Sim. Infelizmente, esse paciente, né, paciente com transtorno de ansiedade, né? Então, ele dá entrada várias vezes no pronto-socorro, né, porque está tendo ataque de pânico e taquicardia, dolopede, falta de ar. E aí tem aquele famoso, não é nada, você não tem nada. Né? Mas aí ele vai pra... Ainda existe demais. Aí ele vai para gastro, porque está sintomas gastrointestinais, ele vai para cardiologia, porque tem taquicardia, ele vai para neuro, porque sente dor de cabeça, exatamente. Todos, ele vai para todos. Menos para o psiquiatra, é o último. É o quinto especialista dessa cadeia, ele vai. E a muito custo. Ele vai no otorrino porque sente tontura, né? Então, e aí ele vai... Isso aqui, já passou um ano, ele tendo várias crises, ou mais de um ano, tendo várias crises, isso piora o prognóstico, né? Então lá, há um ano atrás, um ano e meio atrás, quando ele teve as primeiras crises, se a gente fizesse o tratamento correto... Se já tivesse a intervenção, seria diferente. Né? Então o tempo de tratamento vai cronificando, porque as pessoas pensam que na psiquiatria você não existe uma alteração ali cerebral, é tudo na mente. E a gente sabe hoje em dia que tem uma bioquímica alterada, a rede neuronal ela tá alterada, tá funcionando de forma equivocada ali, junta muito lixo biológico e tá cronificando. Então é muito mais fácil você tratar uma pessoa com transtorno psiquiátrico, se ela vem com sintoma há pouco tempo, se você pegar 5, 10, 15, 20 anos de sintoma é totalmente diferente, tanto pela faixa etária, quanto pelo tempo de doença. Então, existe toda essa questão também. Aí vai levar a culpa. Eu fui no psiquiatra, vou tomar um remédio que eu não vou parar de tomar nunca. Por quê? Pois é. Foi 15 anos depois de doente, né? Aí vai buscar o tratamento. Aí quer tomar 1 mês, 2 meses e já resolver ficar bem. E não fazer nenhuma alteração no estilo de vida. Não quer parar de beber, não quer fazer atividade física, não quer... E falando em estilo de vida, nós médicos temos os piores, né? E que contribui muito também para nossos índices maiores de adoecimento mental. Nosso estilo de... Aí foi a questão, excesso, como tu falaste, muitos vínculos, né? Uma carga de trabalho excessiva. Então, ninguém se cuida, ninguém faz atividade física ali, alimentação péssima, abuso de álcool. Então, o nosso estilo de vida é ruim.
Sim, Não é tenha ruim. dúvida. Esse realmente uma situação que precisa ser trazida para poder realmente alertar a população, né? Porque É assustador. É assustador mesmo. É A gente grave. para pensar, assim. Acho que sempre foi, né? Um pouco assim. E agora é mais. A gente normalizava muito, né? Acho Agora que a gente, ficou pior. Assim, tá ficou muito gritante. Pior e Muito. assim, a gente tá dando um outro olhar. Eu acho que agora a gente também, né, caíram muitas barreiras na psiquiatria, né? Caíram muitos estigmas com a pandemia. Com a pandemia, isso aí foi... Não é, Suzy? Foi Assim, uma ótima... Nunca se falou tanto tanto assim, resultado. como da pandemia para cá, né? A importância de você cuidar da sua saúde mental, né? A pandemia, acho que As ela pessoas se trouxe sentiram à vontade para poder falar. Né? Então, assim, eu posso dizer que eu tô tomando antidepressivo, mas não preciso dizer que eu tô com algum problema. Ah, foi a pandemia, então bota tudo na conta da pandemia. Porque, pronto, eu tô autorizada agora. Então, assim, enfim, mas positivo, sim, com certeza. E aí a gente precisa também investir mais na formação dos nossos médicos, né? Porque se nós tivéssemos nas nossas universidades disciplinas, né, que mirassem isso, esse autocuidado, talvez lá na frente, mas não, eles querem, não tem isso, não tem essa visão, né? Mas deveria ter, né? Deveria ter essa Com certeza, deveria na parte ter. acadêmica, ninguém vê, a gente não vê nas universidades falando sobre, né, não vê sobre estilo de vida, medicina do estilo de vida, né? E focando na saúde mental do médico, né? O que você projeta. A gente não fala muito em prevenção. A gente não fala, nossa medicina não é preventiva, a gente fala né? muito de terapêutica, mas a gente fala não fala muito de prevenção. Como prevenir, como fazer para não chegar nesse nível. Então, a gente quase não fala sobre isso. Tem que ter essa... A gente precisa tentar mudar, né? Paradigma, né? Esses paradigmas, porque... Depois que a doença está estabelecida, Sim. é muito mais complicado você tentar uma abordagem. É mais fácil você prevenir, evitar que aquilo ali aconteça, ou então que você já faça uma intervenção mais precoce possível para você evitar que coisa Porque tome para você corpo. reconhecer, um médico reconhecer que ele está com burnout, ele tem que saber o que é burnout. Tem que saber, assim, né? Ele tem que saber minimamente. E ele a gente sai sem saber da faculdade. Né? Então, como é que você vai tratar uma coisa que você nem sabe que você tem? O médico mal se olha, a gente não se... a gente olha, né? A gente cuida, e quem cuida da gente, né? Meio que a gente é super-herói. Fica naquele automático, né? Fica fazendo ali, acorda, vai trabalhar, faz as coisas, né? E aí vai naquele processo e não para poder dar uma refletida do E às vezes tem médico que até fim de semana reclama, né? Fala assim, nossa, agora me dá um. Hoje angústia do final. Tem que ficar em casa, né? A angústia ficar do em final casa sem fazer nada. Não vou dar um plantão. É muito. E as condições, né? O sistema público de saúde. A gente precisa também ver onde que os médicos estão trabalhando, que tipo de ferramentas estão sendo, né, instrumentos e ferramentas estão sendo ofertados, né, para a gente trabalhar. Né? Agora, com o aumento das faculdades de medicina, Nossa. isso vai piorar bastante. Porque vão ter vai ser ofertado muitos médicos no mercado de trabalho, então as empresas, os hospitais, tanto públicos quanto privados, que a gente não sabe como vai ser. Exatamente. E aí desvaloriza os bons profissionais, porque entra muita gente e parece que quando tem um profissional que não está adequado, ele chama mais atenção do que todos os outros. Você pode ter 10 fazendo o trabalho bom, muito bom, mas se você tiver um fazendo mal ou muito mal, aquele ele chama atenção, chama todos os holofotes para ele, porque chama muita atenção. A gente lida com vida, com saúde, então qualquer coisinha chama atenção. Então, um que está fazendo errado, ele chama atenção mais do que 10 que estão fazendo da forma correta. Então isso é assustador também, é uma outra questão. Quando a gente pensa em oferta de trabalho e quando a gente pensa em que se você não vai assumir um trabalho porque a qualidade do local está ruim, vai ter um outro colega que vai. Então aquilo ali não tem mais nem como a gente se manifestar nesse sentido, porque sempre vai ter alguém por um preço, um valor menor. E aí é a qualidade, né? E aí as consequências, né? Então, acabar fazendo coisas erradas, e como tu falaste, né? Aquele erro ali vai dar. Os médicos, a formação dos médicos, acaba levando a culpa para uma situação que não... Né? E também aí do médico reclamar, né? E a gente é muito individualista também, né? Nós médicos, a gente não tem muito aquela coisa de classe, de se unir, que é até uma iniciativa muito legal do CRM fazer isso, porque eu acho que chama atenção para que, olha, tem um conselho
que a gente... Estamos aqui. Vamos nos encontrar, vamos falar sobre isso, porque fica um reclamando aqui, outro ali, e a gente não se junta. Vocês têm um a gente canal, exatamente. Então, é super importante essa iniciativa do CRM, é uma postura da Associação Maranhense de Psiquiatria também, a gente está envolvido nessa... Vocês fazem muito essa conscientização. Para a gente poder conversar e falar sobre isso e expor essa situação e dialogar para ver o que a gente pode fazer, né? Quais são as sugestões para a gente tentar, assim, pelo menos aliviar o impacto disso tudo. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso, né, gente? Sim. Muito obrigada, né, a todos. Suzy, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, né? Muito obrigada mesmo, também. gente. Obrigada por estarem nos assistindo, né, doutor Bruno? Eu que agradeço, realmente foi fantástico, né? Esse nosso bate-papo. Acho que Excelente. pelo menos isso Só traga, falta de aventar essa né? ideia. Trazer a discussão, né, dessa situação. É. Para que a gente consiga mudar esse cenário, né? É. Porque a gente está vendo que é um cenário que é muito preocupante, né? E a gente precisa criar realmente estratégias aí de como a gente vai enfrentar isso da melhor forma possível, para que a gente consiga mudar esse desfecho, Exatamente, né? Exatamente. Vamos lá. Prazer, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Um abraço. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.